Sejam todos bem-vindos ao nosso ciclo de palestras Abrafiltros 2019. E o tema escolhido para hoje é Reforma Trabalhista, vantagens e aplicação após quase 2 anos de vigência. Para ministrar essa palestra, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Daniele Sattler. A doutora Daniele é advogada formada pela Universidade São Judas Tadeu, tem MBA em Gestão Empresarial em Matérias Específicas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduanda em Direito Processual e Material do Trabalho pela EPD, é certificada pela Law School of Harvard University nos Estados Unidos, em Contract Law, vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, da 38ª Subseção Santo André, membro da Comissão de Direito Material e Processual do Trabalho, da 38ª Subseção Santo André, e atuante nas áreas trabalhista, civil e empresarial. Os nossos agradecimentos à doutora Daniele por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda e boa palestra. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Geralmente eu falo alto, eu não lido muito bem com o microfone, mas com o tempo a minha voz vai cansando e eu tenho que reconhecer meus limites, né? Então vamos de microfone. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, não como espectadora, mas aqui tendo a oportunidade de trazer um pouquinho do que a gente vai acumulando ao longo da nossa experiência, né? Meu nome é Daniele, eu sou formada há 16 anos, atuante na maior parte para empresas, com trabalhista, com empresarial, civil, enfim. E eu procurei me afastar um pouquinho do juridiquês tradicional, que nós sabemos, né, doutora, que parece que é fácil de entender num primeiro momento para a gente, mas muitas vezes não é. Então, eu procurei me afastar um pouquinho de artigos específicos, tudo isso, e trouxe um contexto mais histórico para os senhores, e peço que qualquer dúvida podem me interromper a qualquer momento para poder perguntar. Tá? Então, assim, eu vou, para começar, eu vou contar a história, né? Eu vou começar com a minha história, inclusive, porque eu, durante a minha vida acadêmica, eu me direcionei muito para tributário, tudo que eu fazia era direcionado para tributário, queria ser tributarista, e, enfim, monografia, OAB, tudo para tributário, só que a vida me colocou, sim, as empresas no caminho, mas eu sempre tinha que estar dando pitaco em trabalhista. E trabalhista foi chegando com um vulto bem grande na minha vida, e de pitaco em pitaco, aquilo ali vai se tornando uma zona de conforto, né? A gente vai ganhando expertise naquilo que a gente vai mexendo mais, e aí começa a ficar uma área muito familiar para a gente. E eu custei muito a admitir o meu amor pelo direito do trabalho, justamente por tudo o que a gente vê e ouve falar aí a respeito da área trabalhista. Então, com o tempo, eu falei, não, eu não tenho mais como negar este amor que foi brotando, né? E comecei a buscar no direito do trabalho algo que pudesse me fazer um pouco mais confortável com essa nova paixão na minha vida por conta da prática jurídica. E aí eu comecei, claro, pensando no que a relação de trabalho representa na nossa vida. E comecei a ver que a relação de trabalho é uma das mais comuns que a gente tem, né? A gente, pelo menos a princípio, todo ser humano tem uma relação de trabalho na vida, seja ela da forma que for. Falando de trabalho, exatamente, né? Não exatamente de emprego, mas o trabalho em si, ele está, de alguma forma, sempre muito presente na nossa vida. E aí eu comecei a ver a grandeza disso tudo. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais. E aí eu fui cair na outra história. Eu tenho que ter um contexto para eu poder saber localizar isso tudo na história da sociedade. Então, começando com a evolução da lei trabalhista, a gente teve o fim da escravidão. Vamos ver aqui. O fim da escravidão em 1888. E aí nós tínhamos todo um número enorme de trabalhadores que precisavam de regras para poder fazer valer essa relação de trabalho. E em 1891 foi quando a gente começou a ter os primeiros indícios de regras para essa relação. Em 1891, na Constituição Imperial ainda,
ela previu que o trabalho será uma prática livre, remunerada, e que o trabalhador poderia se vincular e se desvincular de acordo com a sua própria vontade. Então, na verdade, aqui é só uma formalização, né? É dar um status constitucional à libertação dos escravos. Depois, em 1917, Maurício Lacerda, que foi um ativista muito ligado ao movimento comunista, ele começou a se empenhar na criação de leis, na criação de uma espécie, né, um embrião de um código de leis trabalhistas. E aí foi onde ele fez surgir o Departamento Nacional do Trabalho, o Instituto do Acidente do Trabalho, Conselho Nacional do Trabalho, e em 1925 foi quando começaram a brotar os primeiros direitos trabalhistas. Em 1930, nós tivemos o início da era Getúlio Vargas. Aí aqui as leis trabalhistas vieram para valer, porque a gente estava no início da industrialização, a industrialização decolando no país. Getúlio Vargas precisava gerar empregos, só que para gerar empregos e para surfar a onda da industrialização, ele tinha que agradar empregados e empregadores. Então, Getúlio Vargas, ele foi um ícone no surgimento dos direitos trabalhistas, né? Eu até coloquei aqui já o Decreto-Lei 5452, que é a CLT, que, na verdade, só foi vir do jeito que ela veio em 43, né? Mas a CLT é uma expressão máxima, obviamente, dos direitos que já se abordava anteriormente. Em 34, essas leis ganharam nível constitucional, então passaram a estar presentes na nossa Carta Magna. Em 1937, houve a intervenção estatal com toda a força, vindo com o surgimento dos sindicatos nessa relação. Então, nós tínhamos aí institutos que defendiam os lados dessa relação. E em 1943 foi quando a consolidação das leis do trabalho surgiu, ainda com algumas leis esparsas, mas em 43 foi quando nós tivemos aí para poder pôr em vigência as leis que temos até hoje, porque, na verdade, a CLT ela está aí até hoje, ela só sofreu algumas alterações com a reforma trabalhista, que veio em 2017, 74 anos depois da CLT. A reforma trabalhista, ela teve um histórico de aprovação muito, muito peculiar, porque ela teve uma aprovação muito rápida. Nós tivemos aqui, vocês vão ver que tem uma diferença entre a primeira data lá em cima e a daqui de baixo, mas é porque o projeto foi apresentado pelo Temer em 22 de dezembro de 2016, e aí os órgãos fecharam para o recesso do final do ano. Então, só voltaram em fevereiro. A reforma trabalhista ela teve um período de 6 meses para ser aprovada. Foi criada a comissão, ela passou por todo o processo de apresentação, de análise, criou-se comissão para poder se verificar, né, o que estava sendo proposto, e em 6 meses ela estava aprovada. Por que disso? Né? Isso foge completamente ao trâmite que nós temos aí para a aprovação de leis importantes no nosso país. Né? A gente vê muita coisa sendo aprovada rapidinho, mas isso daí vai muito também de acordo com o que eles têm lá em cima para poder colocar em aprovação, né? Em julgamento. Mas a legislação trabalhista, ela surgiu com a necessidade que nós passávamos aqui no país de mudanças nas regras de trabalho por conta de todo o escândalo de corrupção que surgiu em 2015. E esse escândalo, né, todo mundo acompanhou aí de perto, sabemos que os estragos foram grandes, as empresas fechando, nós que trabalhávamos, né, já com empresas na época, a gente acompanhou empresas fechando do dia para a noite, e tinha que se mudar alguma coisa. A gente tinha que pressionar o governo, vamos colocar assim, para que as empresas se mantivessem de pé, para que as empresas pudessem manter os empregos e, assim, conseguir ter alguma chance de conseguir fazer girar ainda, continuar girando a economia. Então, essas mudanças, é claro, elas foram
Elas foram necessárias e a necessidade da rapidez de aprovação era iminente, senão as empresas iam fechando. Para vocês terem ideia, o Código de Processo Civil ele demorou 6 anos para ser aprovado, enquanto que o Código Civil ele demorou 25 anos para ser aprovado. Eu não sei, eu trouxe até o slide da capa do projeto de lei do Código Civil, proposta em 75, né, apresentada em 75. Então, imagina, 6 anos para um CPC, 25 anos para um Código Civil e 6 meses para a CLT, que tem, né, mais de 800 artigos. Voltou? Ah, voltou onde estava, que ótimo. Então, espera aí, deixa eu ver aqui. O Código CPC, aqui. Código Civil. Olha lá, em 1975 foi apresentado o projeto de lei. Então, assim, nem 25, 27 anos para o Código Civil. E aí, a reforma trabalhista aprovada em 6 meses. A reforma foi muito criticada quando apresentada. Primeiro de tudo, porque ela foi tida por muitos como a reforma dos patrões, né? A gente não pode tirar o cunho patronal na reforma trabalhista. Mas a gente pode julgar isso? Eu acredito que não, né? E não só porque eu trabalho para a empresa, não é só por causa disso. O problema é que o perfil mudou muito, do empregado de antes para o empregado agora. A empresa de antes não é mais a empresa de agora. O empregado hoje ele tem fontes de informação, ele não é mais uma pessoa tão ingênua, eu vou falar tão, porque ele não deixa de ser hipossuficiente nessa relação, mas ele hoje ele tem muito mais acesso a informações e acesso aos direitos que ele tem do que antes ele tinha. Então, a gente, com uma regra, com uma lei de 43, engessada do jeito que era, vivendo a crise que nós estávamos vivendo, era o caminho certo do desespero, né? Tinha que se fazer alguma coisa. E aí a reforma, que foi chamada por muito da reforma dos patrões, acabou surgindo, flexibilizando, enfim, trazendo algumas possibilidades na relação de trabalho. A proposta inicial dela era para mudança de 14 artigos apenas, só 14. Acabou que, no final, mais de 100 artigos foram alterados, sendo que não é só a alteração de 100 artigos da CLT. Você muda um artigo da CLT, de repente faz cair uma súmula. De repente é uma resolução. Então, tudo vai numa reação em cadeia. Então, a mexida na legislação do trabalho foi muito grande como um todo, né? E dizem as más línguas que quem estava por trás de todas essas mudanças eram aqui, esses principais autores, né? A Confederação Nacional do Transporte, a Associação Nacional dos Transportes de Cargas, a Conferência Nacional das Instituições Financeiras e a Confederação Nacional da Indústria. Porque viram que ia mexer na reforma, um momento de crise, e aí resolveram, obviamente, chegar, através das comissões, tá? Não vou falar que elas agiram como abelhudas ou como num manto da corrupção, não é nada disso, não. Tivemos comissões que foram constituídas para poder verificar a reforma trabalhista e elas acabaram aí tendo algum tipo de interferência nas alterações dos artigos. Então, e aí é claro, né, gente, isso daí, lógico que reforça a reforma dos patrões. Mas eu ressalto, eu reitero, a gente precisava de mudanças para as empresas sobreviverem. Era uma questão de sobrevivência, no meu ponto de vista, né, dentro do contexto que nós tínhamos, econômico e político. E qual foi a mudança de maior expressão da reforma trabalhista? Foi no que ficou conhecido como o negociado versus legislado, né? Antes nós tínhamos apenas o legislado para poder reger a relação de trabalho. Pouquíssimas coisas podiam ser negociadas, pouquíssimas. E os tempos de crise nos trouxe uma nova realidade para a legislação brasileira trabalhista. Ela veio para modernizar, para flexibilizar a relação de emprego e racionalizar o processo judicial do trabalho. Eu ainda coloco um adjetivo a mais, eu diria até que vem um pouco para moralizar, né? Porque
A Justiça do Trabalho, até por isso, esse foi um dos pontos que me fez demorar muito para poder assumir a minha afeição por essa área. A Justiça do Trabalho, muitas vezes, ela era conduzida de forma muito, eu vou usar a palavra irresponsável, eu acho irresponsável forte, mas como não tínhamos consequências para a reclamação trabalhista ajuizada de forma irresponsável, a Justiça do Trabalho acabava ganhando um cunho muito feio, sabe, diante do que se chama de justiça, né? Então, o empregado com a reforma trabalhista, mais para frente eu até entro um pouquinho nessa questão. O empregado trabalhista, ele passou a ter autonomia. Autonomia para quê? Para negociar. Ele, de repente, ele começou a ter possibilidade de colocar no contrato dele, negociar itens, coisas que a gente antes não tinha como negociar. E ganhando autonomia, é claro que a gente tem que mudar o comportamento, muitas vezes, né? Lá em casa, com os meus filhos, inclusive, eu tenho um lema. Eu falo, olha, liberdade requer responsabilidade. Então, é claro que a liberdade e a autonomia que a gente dá, a gente exige mais cuidados, né? Então, houve também uma mudança de postura geral nas partes que envolvem a Justiça do Trabalho, né? O empregado, para entrar com o processo, ele passou a ter que ter mais responsabilidade pelo que o faz movimentar o judiciário, porque hoje nós temos consequências para o empregado que movimenta o judiciário. Aqui, na verdade, eu penso que aqui está uma das maiores mudanças que a reforma trabalhista trouxe, tá? É a mudança de postura. A gente que está, eu não sei, tem mais advogado aqui? Advogado que milita na Justiça do Trabalho? Não? A gente que está na mesa de audiência, a gente percebe uma mudança total de postura de todo mundo. Do juiz, do reclamante, da reclamada, do advogado. Sabe quando você passa o dia, entrou a vigência da reforma, você chega no fórum no dia seguinte e mudou tudo, né? E foi bem isso. O empregador, ele hoje, eu estou vendo os juízes aplicarem com mais severidade o que consta de Código Penal, por exemplo. Obrigada. O que consta de Código Penal, por exemplo. Porque existem crimes contra a organização do trabalho. Então, não assinar carteira, colocar salário a menor, tudo isso é crime. Então, hoje, eu tive a oportunidade de ver juiz oficiando, né, para poder fazer valer penalidades que constam do Código Penal. E o advogado, né? Aqui é com muita tristeza no coração que eu toco nesse assunto. Muita tristeza, porque muitas vezes a gente chega em audiência e percebe que o reclamante, muitas vezes, nem sabe o que consta dos pedidos dele, né? Eu não posso generalizar isso para a classe, até porque, quando eu tive que assumir o meu amor pela Justiça do Trabalho, eu tive que começar também a buscar profissionais, a poder ver que tem muita gente honesta na Justiça do Trabalho e que entra com ações pedindo tão somente o que ela de fato tem direito, né? Agora, a gente sabe que muitas vezes abusam. Eu, então, que lá no escritório trabalho para reclamada, tem coisas que já chegaram na minha mesa que é para desacreditar do ser humano. Você fala, meu Deus, como que isso aqui chega numa petição? E a responsabilidade não é só do reclamante. Às vezes o reclamante, em tempos anteriores, chegava para o advogado, contava um pouquinho de como que era a rotina de trabalho dele, e tem advogados que a gente percebe que colocava tudo o que vinha na cabeça, porque se a empresa não fosse minimamente organizada, ele levava. Entendeu? Isso, gente, é muito triste, porque isso desmerece. E por isso que a Justiça do Trabalho, por muito tempo, foi vista como, sabe, de segunda linha. Eu vou colocar isso dessa forma, porque é quase isso. Entendeu? Então, e até por isso que eu tive que mudar toda a minha visão para poder trabalhar na área. Porque tem muita coisa importante na Justiça do Trabalho, e vou falar que, assim, é uma justiça especializada que exige do profissional, ainda mais hoje, porque hoje, advogado trabalhista que acha que chega lá e se vira, não se vira, não. Não se vira, não. Porque hoje a técnica para o advogado trabalhista, ela é requisito. Ela não é desejável, ela é requisito. Entendeu?
Então, hoje, a responsabilidade na hora que vai ingressar com uma ação do advogado aqui é muito grande, porque às vezes ele está pensando em receber um dinheiro para o cliente e quando ele vê, ele criou uma dívida para o cliente, porque hoje nós temos a sucumbência. E a mudança de postura, inclusive, do magistrado, que estava condicionado a respeitar os princípios protetivos, né? Um cuidado bastante grande em fazer valer o equilíbrio da hipossuficiência e hipersuficiência da empresa. Então, o magistrado também teve que começar a dar sentença aplicando sucumbência, e a gente percebia que tinha magistrados, é lógico, o próprio magistrado, apesar da imparcialidade que ele tem que ter, a gente via que tinha magistrados que ou tendia mais para a empresa, ou tendia mais para funcionário. A gente percebe isso. Para a empresa, geralmente, eram poucos, né? Mas eles tiveram que mudar com as mudanças da reforma. E nós passamos a ter uma nova hierarquia nas regras que regem essa relação. Hoje, eu tenho a CLT, mas o acordo coletivo, o acordo individual e a convenção coletiva ganharam força ainda maior. Porque hoje, independente do que está escrito na CLT, eu posso ter um acordo coletivo, eu posso ter uma convenção coletiva que se sobrepõe ao que está escrito na lei. Tá? Então, a hierarquia dessas regras mudaram. E aí, nós temos o princípio da norma mais favorável ao empregado, que antes fala o quê, né? Que a convenção coletiva e o acordo coletivo não poderiam instituir direitos que fossem a menor do que a CLT previa. Hoje, com a possibilidade do acordo individual, por exemplo, hoje isso o princípio da norma mais favorável muitas vezes pode não ser mais tão assim aplicado, né? Então, a hierarquia das normas hoje mudou. E isso aqui causa bastante balbúrdia nas empresas, porque, às vezes, o advogado desatento, ele vai seco no que está escrito a CLT e não analisa a convenção, não analisa o acordo, e, de repente, ao invés de estar fazendo ou uma boa defesa ou uma boa reclamação trabalhista, na verdade, ele está pulando diplomas que se sobrepõem ao que está escrito na lei seca. Tá? E aí chegaram as mudanças, né? Uau! As mudanças. Nós tivemos aqui, para poder falar do negociado versus legislado, o artigo 611-A é o que cuida dessa principal mudança da reforma trabalhista. Ele fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, entre outros, sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Lá, na verdade, tem, salvo engano, 14 incisos que cuidam de itens. Tá? Eu não trouxe, porque senão fica muito extenso, até porque eu tenho o que pode e o que não pode no artigo 611-B ser legislado. Aí a gente ia ficar aqui 3 dias se eu fosse trazer esse artigo na íntegra. Eu selecionei alguns, e vou ter que dar uma corridinha por conta do tempo. Eu selecionei alguns que trouxeram em si mudanças para a empresa que, sendo bem aplicada, que sendo bem colocada, a gente pode ter economia para a empresa. Tá? Então, a gente trouxe aqui destaques para algumas vantagens que a empresa tem que ter. E é claro, gente, que eu não trago isso aqui já falando para os senhores chegar na empresa e já implantar, porque tudo depende de uma assessoria boa, multidisciplinar, inclusive, não só de advogado, mas tem que ter o RH, tem que ter o contador, é todo mundo junto que vai trabalhar em mudanças, né? Porque senão aquilo que você faz também para poder diminuir custo acaba virando uma avalanche contra a empresa, né, em reclamações trabalhistas. Então, nós tivemos novas formas de contrato. O trabalho intermitente, ele ainda não pegou muito, não. Tá? Tem algumas empresas que implantaram, mas depois que a medida provisória caiu, eu nem falei dela porque caiu, então nem precisava falar muito dela, ele acabou sendo desestimulado. Mas o trabalho autônomo, com ou sem exclusividade, isso aqui causou muito impacto na empresa. O que eu tenho que tomar cuidado com isso aqui? A gente observa um ímpeto muito grande das empresas em pejotizar. Já ouviram esse termo, né? Em pejotizar
a relação de trabalho, né? Eu não posso transformar em trabalho autônomo verdadeiros vínculos de trabalho. Então, se é para colocar trabalho autônomo, é trabalho autônomo de verdade. Eu não posso fazer o cara abrir uma PJ, colocar o cara sentado lá na minha empresa o tempo inteiro, cumprindo regras, né? Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque antes a exclusividade, ela acabava configurando o vínculo de emprego. Hoje já não mais. Então, eu posso ter um trabalho autônomo, até mesmo exclusivo, mas eu não posso trazer os outros requisitos que vão configurar vínculo de emprego. Então, pode-se fazer uso do trabalho autônomo como forma de economia, porém, tem que ser autônomo de verdade. O teletrabalho também está sendo bastante utilizado. Na verdade, o teletrabalho ele foi uma mudança bastante importante, porque diminui a estrutura que a empresa tem que ter, né? Tendo essa possibilidade na empresa, ter o funcionário à distância, muitas vezes é muito mais vantajoso para a empresa e para o empregado também. Então, o teletrabalho veio com tudo. É claro que o teletrabalho existem normas que vão reger essa relação para que seja feito também de forma, na forma regular prevista na lei, na forma que o teletrabalho ficou regulamentado, mas é uma possibilidade bastante grande de vantagens para a empresa. A terceirização, que antes, até a reforma, nós tínhamos, mesmo com tivemos uma lei de terceirização antes, né? Só que a reforma, ela acabou trazendo a possibilidade de terceirização do trabalho fim, da atividade fim da empresa. Antes era só para atividade meio, era limpeza, era portaria. Hoje, a atividade fim está na reta da terceirização. Também pode ser usado como forma de economia para a empresa, muito embora, gente, lembrando que a responsabilidade da empresa é subsidiária, tá? Então, se o terceirizado processa a empresa que o terceirizou, a terceirizadora e a empresa que o contratou, a empresa que terceirizou o serviço também está responsável por ele. Mas, ainda assim, pode ser fonte de economia, aqui, de vantagem para a empresa. A gente tem que tomar cuidado, porque tem empresas que vão lá, terceirizam a empresa inteira, né? Vamos colocar isso entre aspas, mas... E aí vai lá e acha que, de repente, pode excluir a CIPA, que pode começar a mexer nas cotas de PNE. Muito cuidado com isso. Porque, tudo bem, eu até entendo que meu número de funcionários efetivo diminuiu. Porém, existem julgados, como a NR5, ela não fala que tipo de funcionário que se tem que contar para obrigatoriedade ou não da implantação da CIPA, por exemplo. Existem julgados que entendem que a CIPA não está com a sua raiz ligada exatamente à empresa, mas sim ao ambiente de trabalho, né? Porque a CIPA ela tem um dever principal de se evitar acidentes de trabalho. Então, se eu tenho uma empresa com um monte de funcionário terceirizado, eu tenho que me preocupar com os acidentes como um todo para cada um que está ali, não só para os meus efetivos, tá? Então, muito cuidado com a terceirização, e se for mexer em CIPA e PNE, tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma análise profunda disso. O tempo de deslocamento, que eram as horas em itinério, alguém já ouviu falar disso? Já? Alguém já recebeu? Não, né? Poucas empresas pagavam, mas ela deixou de existir. Tá? As horas em itinério hoje não existem mais. Hoje, o artigo 58 acabou extinguindo. Isso aqui, gente, gera uma outra discussão, que é o tempo do funcionário à disposição da empresa. Tá? Antes, e por que eu estou falando isso? Porque o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, se fornecido o transporte pelo empregador, tinha as horas em itinério aqui. Tá? Com algumas regrinhas lá de acesso difícil, aquilo tudo, mas tinha as horas em itinério. As horas em itinério, elas caíram, não são mais obrigatórias, não existem mais. Esse tempo de deslocamento, a meu ver, aliás, não é, tempo à disposição do empregador, aí a gente fala assim, mas então, e o acidente de percurso? O acidente de percurso, se acontece, o acidente de percurso continua existindo, independente da existência de horas em itinério ou não.
independente de estar a serviço ou não do empregador. Por quê? Porque é a legislação previdenciária que vai colocar, por equiparação, o acidente de percurso no patamar do acidente de trabalho. Tá? Então, assim, isso que eu estou falando sobre tempo à disposição do empregador, eu estou colocando aqui só como uma observação, porque apesar de não estar ligada diretamente nas horas em itinere, eu acho importante porque isso não mudou. Tá? Então, acidente de percurso, eu ainda oriento as empresas a emitirem a CAT. Né? É claro que isso tem empresa que reclama, porque a CAT acaba gerando depois estabilidade do empregado, uma série de coisas, mas continua existindo o acidente de percurso equiparado. Agora, horas e itinerários já não existem mais. Fracionamento de férias. Né? Isso aqui tem que ter a anuência do empregado. Tá? Mas facilita para a empresa adequar as férias dos seus funcionários à necessidade da empresa. Então, hoje eu posso parcelar em 3 períodos, um deles não pode ser menor do que 14 dias, e os outros 2 tem que ter no mínimo 5, tá? E as regras de venda permanecem as mesmas, aqueles 10 dias e tudo. Tá? Então, o fracionamento das férias ajuda muitas vezes o empregado e o empregador, tá? E façam uso. Jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36, antes era possível tão somente por convenção coletiva. Hoje, ela já não precisa mais vir por convenção coletiva. Com um acordo individual, eu posso instituir as horas 12 por 36. E antes ela era só restrita às áreas de vigilância, segurança e saúde, e hoje, na verdade, eu posso estender a qualquer carreira, a qualquer profissão, as horas 12 por 36. Tá? Então, isso aqui também, a empresa que precisa girar 24 horas por dia, consegue ajustar bastante, né, de forma bastante favorável o turno dos empregados com a jornada 12 por 36. O banco de horas negociável, que não precisa mais da formalização diante do sindicato. Tá? Antes, ele tinha que ser compensado até 1 ano, hoje até 6 meses, renovável por até, né, podendo ser estendido esse prazo até 1 ano. E hoje o fato de não precisar mais da negociação com o sindicato também já facilita bastante para a empresa. E os acordos mútuos de rescisão. O que acontecia antes? Né? Doutora, tem um funcionário aqui que está querendo que eu mande embora. Aí aquela velha história, né? Manda embora sem justa causa, paga a multa, devolve a multa, e depois o negócio vai seguindo, quando vê, tem lá uma ação na justiça. E aí o empregador quer ir lá falar que ele quebrou o galho dele, mandou embora, e depois, poxa vida, o cara processou que não sei o quê. E aí você fala, eu falei para não mandar, né? E aí é mais ou menos assim que a coisa gira. Hoje a gente já não... Eu não vou falar que a gente já não tem mais essa situação, porque nós temos, tá? Ainda mais quando a empresa é um pouquinho menor, porque principalmente em empresa familiar, né? Muitas vezes tem muito aquela relação de camaradagem entre patrão e funcionário, e aí essas coisas acabam acontecendo. Hoje nós temos o acordo mútuo de rescisão. Eu não posso estar representado, eu e o empregado, por advogados do mesmo escritório. Tá? Tem que ser escritórios diferentes, eu posso fazer um acordo. O meu empregado ele vai ter direito a metade do aviso prévio, se ele for indenizado, metade da multa rescisória, verbas rescisórias são mantidas, saque de até 80% do FGTS, e o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Isso aqui, a princípio, é ótimo porque nos permite fazer de forma legal o que já vinham e queriam fazer antes com demissão de funcionários que por algum motivo tocavam o coração do patrão para poder aceitar aquela proposta estapafúrdia anterior de me manda embora. Porque, na verdade, isso não passa de uma fraude dos dois lados. Né? O patrão vai lá, manda embora, devolve a multa, aquela história toda. A pessoa levanta um FGTS que não podia levantar, saca um seguro-desemprego que não podia sacar, que não teria direito, porque, na verdade, o que ele queria, o que ele tinha que fazer era pedir demissão. Ponto final, acabou. E cada um que arque com as consequências da decisão que toma. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Né? Mas
Hoje isso aqui nos permite flexibilizar um pouco isso, um perde daqui, outro perde dali, mas pelo menos se resolve. Qual é o problema? O empregado aqui muitas vezes não quer abrir mão da metade do aviso prévio, não quer abrir mão da multa rescisória, não quer abrir mão de nada disso. E aí fica difícil, né? Então, nós temos a possibilidade, mas eu percebo que lá no escritório a coisa muda, mas não muda. Ela muda no papel, mas aí o empregado não quer, aí, dependendo do tipo do funcionário, o que acontece? Começa a fazer aquele dito corpo mole, começa a ficar numa situação de forçar a ser mandado embora. Até que chega uma hora que é forçado mesmo, né? Que acaba indo, porque aí a empresa chega num ponto que fala, poxa, é melhor mandar embora, deixa essa criatura ser feliz e eu resolvo aqui a minha situação sem esse problema no meu pé. Então, mas o acordo mútuo, gente, sendo feito, as partes tendo bom senso, é uma forma muito boa da gente conseguir rescindir o contrato, entendeu? De forma vantajosa para os dois lados, né? E sem riscos. Isso é o principal, sem riscos. Dano moral hoje, gente, pode vir para a empresa e para o empregado, tá? Então, antes era inimaginável dano moral, a empresa chegar lá pedindo dano moral, tá? Hoje existe essa possibilidade com a reforma. E várias parcelas deixaram de integrar o salário. Isso aqui também tem uma importância sem fim. A empresa, muitas vezes, ela quer premiar o bom funcionário, ela quer estimular o funcionário a produzir mais, a se engajar mais. Só que o que ela tinha medo? De repente, prêmios e abonos, na verdade, o que saiu da natureza salarial foi ali, ó, as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias de viagem, prêmios e abonos. Esse prêmios e abonos, principalmente prêmio, tá? Deixando de compor o salário do funcionário, a gente deixa de ter que recolher encargos sobre isso. Isso estimula as empresas a estimularem os seus funcionários. Então, isso aqui acabou trazendo uma vantagem para a empresa, porque eles podem ser pagos hoje de forma habitual, sem risco de repente, ter que integrar o salário e depois ter que constar aí para tudo que se recolhe de encargos. Então, e ainda tem, no parágrafo 3º, no parágrafo 4º ainda, está aqui, ó. Assistência prestada por serviço médico ou odontológico, reembolso de despesas com medicamento, óculos, aparelho ortopédico, prótese, órtese, despesa, médico hospitalar e outras similares, mesmo quando concedidos em diferentes modalidades de planos e coberturas. Então, várias parcelas deixaram de integrar. Eu vou fazer um parênteses aqui nisso, para vocês verem a importância. O Bolsonaro assinou na sexta-feira na verdade, é uma nova regra aí que faz com que, mesmo sobre acordos judiciais, recaiam encargos previdenciários sobre horas extras, 13º e férias. Tá? Isso, quando a gente está fazendo um acordo na Justiça do Trabalho, isso traz um problema, porque a gente faz um acordo lá de 50 mil. O juiz vira para mim e fala assim, doutor, esses 50 mil são pagos a título de quê? E eu tenho que individualizar verbas. Essas verbas vão ser a base de cálculo, as salariais, vão ser a base de cálculo para o valor do INSS que eu tenho que recolher, além do valor do acordo que eu estou pagando. Então, o que a gente costuma fazer? Corre lá na petição, vê o pedido de dano moral, quase que com o coração na boca, né? E fala assim, excelência, tudo verba indenizatória, não tem INSS. Aí, se eu tenho um pedido lá de dano moral, eu vou lá e recolho seco o valor do acordo, acabou, não tem verba previdenciária, o processo vai para arquivo. Eles querem coibir, e agora vão coibir, claro, esse tipo de postura. Na verdade, a gente já via alguns TRTs, Rio de Janeiro, por exemplo, querendo o quê? Que a gente individualize certinho o que do acordo está sendo pago a título de verba de natureza salarial e verba de natureza indenizatória. Como que se dá isso? Isso é bastante técnico, é uma coisa nossa, mas eu vou explicar para os senhores, porque, enquanto empresas, vocês daqui a pouco estão começando a ter isso batendo na porta quando do acordo trabalhista.
Eu chego lá na petição e está lá pedindo hora extra, está lá pedindo salário dos últimos 2 meses que não foi pago, está pedindo dano moral, está pedindo terço de férias, enfim, tudo aquilo. Eu tenho na legislação previdenciária o que é verba salarial e o que não é. Sobre todos os pedidos que eu tiver de verba salarial, eu vou ter agora, daqui por diante, encargo para recolher. E não tem o jeitinho que a gente tinha em audiência de encaixar tudo no pedido do dano moral e não ter mais INSS para recolher. Tá? Então, oi, pode falar. Claro. É muito comum mesmo, né, fazer a gente recolher imposto, dar um prazo rapidinho, tem tantos dias e tal. Por que não se obriga também o reclamante a recolher o imposto de renda quando ele pega essas verbas assim, não vou dizer milionárias, mas assim, com às vezes 200, 300 mil reais que ele arranca assim com prazo de 24 horas para a gente pagar? Por que o juiz também não fala, vai lá pagar pelos 34%, pelos 27%? Então, de fato, isso acontece, tá? Tem juízes e juízes. Tem os que decidem dessa forma, eles entendem que se o reclamante recebeu aquelas verbas é porque ele foi vencedor no processo, óbvio. E quem deu causa a essa demora no recebimento foi a empresa, e penalizando esse ato da empresa de não pagar durante o contrato essas verbas que ele está recebendo agora, a empresa vai arcar com o imposto de renda. Agora, tem juízes que condenam, sim, ao desconto do imposto de renda. Então, eu já tive as duas situações. Tá? Eu não sei se isso foi sofrido na pele com o senhor, mas, às vezes, o juiz... Oi? Imagina, né? Então. Mas eu já tive bastante processos em que o juiz mandou descontar. Quando a empresa vai lá apresentar os cálculos, a gente faz o desconto do imposto de renda, e aí o reclamante paga. Agora... é cruel. Hoje, com a reforma trabalhista, e mudança até de concepção do próprio magistrado, vai ser cada vez mais comum que cada um arque mesmo, porque eu acho correto, inclusive. O funcionário que recebeu aquilo como salário, seja lá como uma empresa, a empresa retém dele e paga ele o líquido, correto? Se ele recebeu como verbas indenizatórias, deveria também ser dado o direito da empresa de reter o imposto de renda, fazer o devido depósito, o pagamento, ou que o funcionário faça, né? Então, mas isso, a tendência... Se são verbas indenizatórias. Porque aí... porque para o imposto de renda, isso não importa, tá? Essa questão aqui, essa individualização de verba indenizatória ou salarial, na verdade, ela vem para o recolhimento do INSS, tá? Mas, de qualquer forma, em relação ao imposto de renda, tem juízes que mandam vir a cargo da empresa, em razão da mora no pagamento daquilo, a pessoa tem que movimentar o judiciário para receber, e tem juízes que mandam descontar. Tá? Geralmente, eu até recorro. Quando vem, eu já vou recorrer e já coloco tudo ali, que o imposto de renda tem que vir a cargo do reclamante, ele que está recebendo a renda, e ponto final. Entendeu? Mas eu entendo isso que o senhor está falando. É mais uma das situações difíceis da Justiça do Trabalho. Tá? Então, isso aqui, em acordo, em breve, aí agora a gente vai ter que começar a ter cuidado para poder individualizar verbas de natureza salarial e indenizatória para poder verificar o INSS sobre acordos judiciais. O termo de quitação anual, a empresa hoje pega o funcionário, leva no sindicato uma vez por ano e ele assina um termo de quitação anual. Ah, Daniela, então beleza, eu posso descartar todo o meu acervo de documentos desse funcionário, ficar só com o termo na mão, para poder ir numa reclamação. Não, gente, pelo amor de Deus, guardem tudo. Tudo, por muito tempo, por muito tempo. A gente tem verbas trabalhistas que prescrevem depois de 20 anos, então guardem tudo, pelo amor de Deus. Mas o termo de quitação, com o aval do sindicato, é um documento a mais que a empresa tem para poder apresentar no juiz e demonstrar a regularidade dos pagamentos. Então, eu não vejo as empresas implementarem o termo de quitação anual ainda. Ou porque não levam fé. Né? O empresariado brasileiro, muitas vezes, ele precisa de uma prova concreta para poder ver, para crer que aquilo ali tem validade. Gente, vai lá e faz, não custa nada. Se pagou tudo direitinho, se tem um bom relacionamento com o funcionário, com o sindicato, pega o termo de quitação anual. O empregado hipersuficiente, aquele que ganha acima de R$11 mil. Para esse empregado, eu posso, inclusive, por meio de acordo individual, determinar a Câmara de Arbitragem para a solução
de impasses decorrentes do contrato. Então, tem que ter a cláusula compromissória. O que é essa cláusula compromissória? Isso tem que estar bem escrito no contrato de trabalho. Isso tem que estar assinado com assinatura específica para essa cláusula, tá? Para que possa se valer. Mas, se quiser colocar para a Câmara Arbitral o contrato de trabalho, não tem problema nenhum. E os que ganham abaixo de 11 mil? Pode ir para a Câmara Arbitral também. O problema é que a sentença da Câmara Arbitral ela pode ser rediscutida no Judiciário. Então, dependendo do funcionário, vale a pena ir para a Câmara Arbitral. Mas, dependendo do funcionário, não vale, porque sabe que pode parar aquilo no Judiciário também. Então, agora, o chamado funcionário hipersuficiente, esse sim, pode já colocar tudo para a Câmara Arbitral. E novos motivos de justa causa. Né? Aí, antes, o que nós tínhamos? Né? A gente tinha lá no 482 da CLT o rol de motivos para justa causa. É um tema que eu gosto bastante, porque é onde eu brigo bastante com a empresa, porque a empresa quer dar muita justa causa e eu vou lá e emperro tudo. Ou então, quando a gente tem uma justa causa redondinha, a gente vai lá e aplica e sustenta no Judiciário. Agora, muitas vezes a gente quer dar justa causa porque muitas vezes a empresa foi tolerante e não agiu do jeito que tinha que agir, porque, vou dar um exemplo, o funcionário chega atrasado lá todo dia, o supervisor dele só está lá de novo, até que um dia os dois entram num impasse lá, amanhã esse cara chega atrasado de novo, aí o cara quer dar uma justa causa, eu vou lá, eu falo, tudo bem, cadê as advertências, as suspensões? Não é todo ato infracional que requer esse histórico, tá, gente? Tem situações de justa causa que eu, de pronto, eu posso, sim, aplicar uma justa causa sem ter que percorrer o caminho de advertência e suspensão. Mas tem casos que não. A desídia, por exemplo, prevista na linha E, ela exige esse histórico. Então, não fique esperando o pavio chegar no fim para poder querer dar uma justa causa. A empresa tem que advertir, tem que suspender se for o caso, porque às vezes chega numa situação limite, aí a empresa fala, eu não aguento mais e quer mandar embora por justa causa, e não pode. Aí é o judiciário que é mole. O advogado que é mole. E não é isso, eu não posso correr o risco de falar, manda embora, e depois eu tenho tudo revertido na justiça. Porque, além de tudo, isso fica feio perante os funcionários. É o pior do mundo, o pior dos mundos para a empresa, uma justa causa revertida. Entendeu? Então, é um tema que eu gosto bastante por conta disso, porque ela tem que ser muito bem trabalhada. E agora, uma inclusão importantíssima, que é a perda. Eu tenho um motorista da empresa que perde a carteira de motorista por conta de, sei lá, seja lá o que for, e eu só mando embora. Hoje, isso dá justa causa. Hoje, isso é motivo para ser mandado embora. É o engenheiro que perde lá o CREA, né? É o advogado que perde a OAB. Né? Então, hoje, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque hoje é motivo de justa causa, e as empresas têm que se fazer valer, principalmente motorista. Né? Eu acho que é difícil um engenheiro, um advogado, sei lá, perder a funcional desse jeito. Mas motorista, bastam 21 pontos na carteira, já está sem o direito de dirigir. Né? Enfim. E a supressão do intervalo intrajornada. Aqui eu tinha uns problemas. Né? Eu tive um caso uma vez de uma indústria em São Bernardo que tinha um acordo homologado pelo sindicato, registrado no Ministério do Trabalho, que permitia à empresa 30 minutos de almoço e sair mais cedo, 30 minutos no final. E eles colocavam isso como prática. E isso era homologado pelo sindicato, assinado e registrado no Ministério do Trabalho. Veio a primeira ação trabalhista, a segunda ação trabalhista, acabou, era tudo revertido. Eles simplesmente invalidavam um acordo com o sindicato, por mais que os empregados que tenham pedido isso, por uma questão. Falavam que era uma questão de ordem pública, que a saúde do funcionário exigia o intervalo de 1 hora para poder descansar o corpo.
e que ele não podia negociar sobre isso. Então, aquela empresa minha lá, em 5 reclamatórias trabalhistas, teve que pagar uma infinidade de hora extra, porque o acordo que ela fez com o sindicato foi invalidado no judiciário, em primeira, segunda instância e até onde foi. E não se sustentou. Se fosse hoje, a gente não teria problema. Por quê? Porque agora o intervalo ele pode ser negociado por meio de acordo individual. Então, antes, o que era de ordem pública, a proteção do empregado, a preservação da saúde, tudo aquilo, hoje a reforma trabalhista já não vê bem assim. Tá? Então, eu estou colocando esse caso porque é um caso que me causa bastante dor, inclusive, porque foi muito triste a gente, com um documento na mão, né, ver, e foi um pedido feito pelos empregados, não foi nem proposto pela empresa. Né? Enfim, hoje já poderia. E aí, no artigo 611b, ele tem 30 incisos que fala tudo que vocês não podem negociar. Tá? Eu não vou discorrer sobre os 30 incisos aqui, porque é muita coisa. Mas o 611b tem lá tudo o que não é passível de negociação com funcionários e tem que ser seguido aí de acordo com o que a lei fala. Eu não gosto de trazer as coisas assim, não é negociável, e deixar obscuro o que não é negociável, entendeu? Valor nominal do 13º, salário família, repouso semanal, remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%, número de dias de férias devidas ao empregado. Então, tem lá uma série de itens que não são passíveis de negociação. Tá? E aí nós temos decisões que são importantes, principalmente na esfera processual, porque, gente, na esfera processual, as empresas não se dão de conta do quanto que elas foram beneficiadas. Primeiro de tudo, as ações ajuizadas antes da reforma não têm prescrição intercorrente, que é o quê? O processo fica parado lá 5 anos, antes o cara podia retomar o processo a qualquer momento de execução e ir lá atrás de bens da empresa. Hoje já não pode mais. O reclamante tentou receber da empresa, não recebeu, o processo foi para arquivo. Se ele ficar parado mais do que 2 anos lá, ocorreu a prescrição intercorrente. Ele não tem o tempo mais infinito para poder mexer no processo e tentar receber. Tá? Honorários periciais e sucumbenciais. Aqui está o pavor do reclamante. Aqui, uma das maiores mudanças. Ele entra com uma ação hoje, pedindo 100 mil, 200 mil, não levou, ele tem verba sucumbencial para pagar para o advogado da outra parte. Esse é o grande medo, esse é o pulo do gato da reforma, na parte processual, principalmente. Tá? Por quê? Essa mudança, a questão fundamental dela, por exemplo, em uma ação trabalhista, caso verídico, né? Nós tivemos uma em que a parte reclamante perdeu, a questão de danos morais, e para se ter uma ideia do agravante disso, é que a sucumbência, que a parte do que ela perdeu, o valor a pagar foi maior do que o que ela levou. Então, ou seja, entrou numa ação e saiu devendo. Exatamente. Coisa que anteriormente era impensável. Por isso que alegavam tudo, e nesse caso ficou uma situação assim que o reclamante saiu devendo. Exatamente. Foi até chocante a primeira sentença que nós tivemos nesse sentido, poucos dias depois da reforma. Né? A gente, até para a gente, né? Imagina o advogado trabalhista receber sucumbência na Justiça do Trabalho, nem se colocava esses pedidos nas petições em regra geral. Tá? Quem colocava para fazer constar, entendeu? Porque dificilmente se levava. Né? Então, a verba sucumbencial, principalmente, ela foi um dos maiores fatores para poder retrair e para poder trazer a responsabilidade do empregado e do seu advogado, dos dois, tá? Para poder retrair a propositura de ações trabalhistas estapafúrdias, como a gente tinha antes. Responsabilidade por dano processual. Então, hoje nós temos na Justiça do Trabalho também, se eu cometo algum ato que prejudique o processo, eu tenho penalidades. Multas à testemunha que prestarem informações falsas também. Isso aqui tudo, gente, não se aplica às ações que foram propostas antes da reforma, mas as que foram propostas depois, tudo isso está se aplicando. Tá? Multa para testemunhas que prestarem informações falsas, que também muitas vezes era o ó do borogodó, isso daí na mesa de audiência.
Fim da exigência de que o preposto seja empregado, o advogado tem que estar atento, porque está num oba-oba de que não precisa ser empregado, não precisa ser empregado. Cuidado, porque se a ação foi proposta antes da reforma, eu tenho que mandar o preposto empregado da empresa. Tá? E a condenação pelo não comparecimento em audiência para o empregado. Isso também é uma mudança importante, porque, olha, a gente, enquanto advogado, é muito frustrante. A gente chega lá para a audiência, às vezes, sai daqui para outra comarca, é Campinas, é Ribeirão Preto, chega lá, o reclamante não vai. Gente, isso dá uma raiva. Dá uma raiva. E antes não tinha qualquer penalidade, o processo ia para arquivo, ele entrava com outra. Hoje já não é bem assim. Ele não foi na audiência. Tá? Eu estou falando da primeira audiência, tá, gente? A inaugural, que a gente chama. Ele não foi para a audiência, para ele entrar com essa outra ação, ele obrigatoriamente tem que recolher as custas da ação anterior. Então, ele não vai ser louco de ficar faltando em audiência. Às vezes, até era estratégico. Sabe o que acontecia? A gente chegava para a audiência, e aí o reclamante chegava lá, sem testemunha. O que o esperto do advogado fazia? Vai embora, não tem testemunha, a gente entra com outra, você ganha tempo para arrumar testemunha. Gente, isso era um negócio, o cara mandava o cara embora e entrava com outra. Hoje já não está mais assim. Tá? Então, mudanças importantes que, para as ações ajuizadas depois da reforma, passam a valer. Mudanças processuais, apuração de valores na petição inicial, isso aqui também era outro problema, porque vocês recebiam lá uma reclamação trabalhista, pedindo dano moral, hora extra, salário, e horas disso, hora daquilo, tudo. Final, valor da causa, R$38 mil. Aí vocês iam lá, colocavam lá no registro, lá no registro de passivos trabalhistas, R$38 mil. E aí ligava para o advogado e a gente apresentava uma liquidação do processo em 1 milhão. Falava, como assim, né? 1 milhão? Porque antes nós não tínhamos a adequação, o valor da ação no processo trabalhista era exclusivo para a adequação do rito. Se era rito ordinário, se era rito sumário. Tá? Porque, dependendo do rito, vai mais rápido, tem algumas formalidades, e dependendo do rito, vai mais devagar por conta de perícias, por conta de uma série de coisas, e tem outras formalidades, outras exigências. Tá? Então, para a adequação do rito, para saber se vai de um jeito ou se vai de outro, o valor da causa definia. Então, a única preocupação do advogado era adequar o rito. O restante, quanto que era o pedido, quanto que não era apurado depois da sentença, depois do trânsito em julgado, na fase de liquidação. Hoje, o valor das ações que aparecem lá quando vocês são notificados pela Justiça do Trabalho é o valor correto do pedido. E isso muda tudo. Muda tudo. Primeiro que acabou com a encrenca entre o advogado e a empresa, porque ele falava que era 38 mil, eu falava que era 200 mil a ação, e a gente era difícil deles entenderem, né? Como que lá estava 38 e eu falava que era 200. Hoje, então, se eu entro com uma ação, tudo a apurar, valor da causa 38 mil, a minha ação é extinta sem julgamento de mérito de plano. Entendeu? Então, eu tenho que colocar o valor correto da ação. E até porque esse valor é o que vai servir de base, muitas vezes, lá para frente, para a verba sucumbencial, né? Quando pede, quando ganha, tem que ter isso tudo no valor da causa. Prazos em dias úteis, isso aqui pode parecer uma beleza só para o advogado, mas, na verdade, não é, porque a empresa também tem uns diazinhos a mais ali. Você imagina pegar um feriado prolongado, né? Você com 8 dias para poder apresentar alguma coisa no processo, a empresa tendo lá, no meio de tudo que ela já tem que cuidar, tendo 3 dias só para poder se virar em documento. A empresa também ganha com prazo em dias úteis. A ausência do reclamante em audiência com consequências, que é aquilo que eu falei de, para ingressar com outro processo, tem que pagar as custas. A ausência da reclamada e presença do advogado com defesa, isso aqui hoje não implica mais em revelia. Então, se eu estou lá enquanto advogada com a defesa na mão não, né? Que coisa mais antiga, né, gente? Que horror. Processo digital, a defesa apresentada. Eu garanto que não, eu garanto à empresa que não tenha mais os efeitos da revelia aplicados. Preposto hoje não precisa ser mais empregado, isso também é outra mão na roda, porque só custo de deslocamento, muitas vezes, para a empresa, né, para mandar preposto para um monte de comarca era um custo danado.
Não basta mais simples declaração de pobreza para o funcionário ter a gratuidade da justiça. Hoje ele tem que comprovar, por meio de extratos bancários, por meio de declaração de imposto de renda, que ele não tem condição de arcar com custas processuais. E isso aqui é outra mudança muito importante, porque isso aqui era o que deixava de trazer uma série de consequências também para o empregado. Ele tinha gratuidade da justiça, ele não tinha que arcar com honorários periciais, ele não tinha que arcar com honorários de sucumbência, não tinha nada disso, entendeu? Então, hoje, ele já não pode mais se ater só à declaração de pobreza para poder comprovar a hipossuficiência financeira. Honorários periciais, sucumbenciais e litigância de má-fé, inclusive para o advogado também. Então, isso tudo hoje pode ser aplicado com tranquilidade. E, olha, honorários periciais, independente de ter ou não justiça gratuita, tá? Pediu insalubridade, não tem insalubridade na atividade, o reclamante vai ter que pagar os honorários do perito, mesmo mesmo com justiça gratuita. A prescrição intercorrente que eu já coloquei e a jurisdição voluntária, que é o acordo mútuo para rescisão. E aí, em conclusão, eu trouxe só alguns números, porque eu vou ampliar o slide. Eu trouxe alguns números porque a gente precisa saber o que aconteceu de 2017 para cá, né? E o que nós tivemos? A Justiça do Trabalho, em 2016, tá? Por que 2016? Porque em 2017 a gente apura o ano de 2016. Esses dados são do CNJ e nós tínhamos 4.262.000 ações na Justiça do Trabalho, processos novos em 2016, tá? 4.262.000, representando 14,5% de todas as ações propostas naquele ano. No ano seguinte, 2017, nós tivemos um aumento, pouquinho, sutil, mas nós tivemos. Por quê? Porque em novembro de 2017, quando da entrada em vigor da reforma trabalhista, nós tivemos um boom de ações propostas antes do dia 11, que foi algo jamais visto na Justiça do Trabalho. Todos os advogados correram loucamente para distribuir todas as ações possíveis e imagináveis, tá? Para poder ficar ainda sob o manto do que era antes da reforma. Então, nós tivemos um aumentozinho sutil em 2017 por conta disso. Já em 2018, nós tivemos uma queda para 3.460.000. Gente, parece pouco, 1% e um pouquinho ali de queda, mas isso representa quase 1 milhão de ações a menos por ano no país. Tá? Por quê? Por conta do medo da sucumbência, por conta do medo, né, das consequências advindas de uma ação trabalhista infundada ou da aventura jurídica que antes se propunham a fazer. Né? Já as ações pendentes por ramo de justiça, nós temos a Justiça do Trabalho em 2016, com 5.394.000 ações pendentes de julgamento. Nós temos a Justiça do Trabalho em 2017 com 5.517.000 ações, um aumentozinho também sutil em razão da louca distribuição que nós tivemos em novembro de 2017. E em 2018, que são os dados que nós temos hoje, né, apurados em 2019, nós tivemos uma queda para 4.861.000 de ações pendentes na Justiça do Trabalho. Tá? Então, o que a gente percebe? Que, devagarinho, nós vamos tendo, sim, uma queda no nosso contencioso trabalhista por conta das responsabilidades que antes nós não tínhamos na lei e hoje nós temos. E aí a gente tem queda de pedido de indenizações por dano moral. Aqui tem até uma coisa bastante engraçada, porque na reforma trabalhista eles dividiram o valor de dano moral com base no salário, então eu ganho 1.000, ela ganha 10.000, a gente pode sofrer o mesmo assédio moral, seja lá o que for, o mesmo dano, a indenização dela vai ser muito maior do que a minha, porque o salário dela é maior do que o meu. Então, isso daí está sendo discutido, na verdade, isso daí já não está mais sendo... o salário já não está sendo mais base para poder fixar o valor de dano moral.
mas tivemos uma queda no pedido. Por quê? Porque no dano moral era onde eu vinha lá com 50 mil de dano moral, 100 mil de dano moral, e hoje nós temos o quê? Sucumbência. Se eu não comprovo o dano moral que eu sofri, eu tenho sucumbência. Ou então, às vezes, eu até comprovo o dano que eu sofri, mas o juiz fala, olha, você até sofreu esse dano, só que não é para tanto. Os 100 mil que você pediu, na verdade, eu te dou 5. E a sucumbência sobre os outros 95? Entendeu? Então, assim, dano moral caiu expressivamente. Isso aqui é o que eu estava falando da louca distribuição de novembro. Naquela época, em 2017, nós tínhamos, em média, até novembro, 200 mil ações distribuídas, tá? Em média mensal. O pico de novembro foi para 289 mil e depois caiu para 84 mil, só para vocês terem ideia de como que foi o movimento naqueles meses que sucederam a entrada da vigência da lei. E a queda da arrecadação sindical, eu trouxe também, apesar de não ter falado muito de sindicato, eu trouxe porque foi algo expressivo, né, bastante divulgado e propagado aí a questão sindical, porque, lógico, os sindicatos, né, eles querem a sua fonte de recebimento mantida, né? Então, mas nós tivemos uma queda importante de arrecadação sindical, tá? E aí, só para falar que não teve nenhum juridiquês, eu coloquei um termo em latim, dizendo o seguinte, gente, mudanças são necessárias, né? A gente tem aí muita coisa sendo discutida ainda nos tribunais, muitas coisas que eu coloquei aqui, pode ser que amanhã sejam revistas, né? E a gente acaba tendo que se adequar na medida em que as coisas vão mudando, e ainda bem que mudam, porque mudança é sinal de evolução, e evolução é necessária, porque a nossa trajetória aqui é uma trajetória que a gente tem que evoluir, não tem jeito, tudo tem que evoluir, né? Agora, tem muita coisa que pode ser aplicada, tem muita coisa que deve ser aplicada, e sem medo. O que a gente precisa para isso? Precisa ter o pé no chão. É uma equipe multidisciplinar que vai te dar segurança para poder falar o que pode ser implementado e o que não pode. Eu vejo mudanças significativas de postura, porque eu acho que moralizou bastante a Justiça do Trabalho. Hoje a gente não vê mais aquelas iniciais, né, que a gente queria sentar e chorar, na verdade, quando a gente via, porque tinham situações que, em audiência, a gente ficava até com dó da outra parte, né? Então, isso por quê? Porque, nesses casos em que eu me compadeci da situação do reclamante, por exemplo, a gente via que a postura errada era do advogado. O rapaz, às vezes, chegava para a audiência sem nem saber quanto que estava sendo pedido e o que estava sendo pedido. Ou, então, o reclamante, em audiência, revelar uma situação completamente diferente daquela que ele passou para o advogado dele, e aí você fica com dó do advogado dele, porque aí, sabe, você vê a história mudando na tua frente, na mesa de audiência, e você não consegue nem saber como reagir naquele momento, né? Agora, as mudanças que foram trazidas, a grande parte delas não está favorecendo só o patrão ou só o empregado. Na verdade, ela favorece as duas partes. Ela tem que ser implementada com consciência, com o pé no chão, né? E com bom senso, acima de tudo. E faça uso do que lhe é permitido por lei, sem medo de ser feliz. Sabe por quê? A gente tem que pensar o seguinte, só para reflexão aqui, o círculo da felicidade na nossa vida, ela traz a profissão lá em cima. Aí você imagina que, para a sua profissão, você dedica 8 horas das suas 24 horas diárias. E aí você começa a perceber que, se você dorme 6 horas que seja, 7 horas, olha só o tempo que a profissão está ocupando no seu tempo, no seu dia. Então, a gente tem que fazer dessa relação a melhor possível. Tudo na nossa vida a gente tem que fazer da melhor forma possível e tentar tornar o melhor possível, né? Mas a relação de trabalho, não desmerecendo as outras áreas, é onde a gente dedica muito do nosso tempo, muito do nosso foco, né? Então, ela tem que ter o olhar de bom senso sobre ela. E é isso. Eu espero que eu tenha colaborado, que eu tenha atingido aqui a minha intenção em trazer para vocês a evolução histórica, trazer para vocês mudanças, trazer para vocês... Lógico que eu não tenho como esgotar o tema, não tenho como colocar para os senhores que isso aqui tudo pode ser aplicado a partir de amanhã nas empresas dos senhores, mas eu espero que eu tenha passado aí, pelo menos, o despertar aí, para vocês poderem verificar se alguma coisa pode beneficiar a realidade da empresa dos senhores.
Então é isso que eu tinha para hoje. Obrigada pela presença mais uma vez.